primeiro. Como eu disse, irmãos, eu gosto muito de séries. E este sermão aqui, ele foi o primeiro de uma série que eu comecei a pregar em Romanos. Eu preguei só no capítulo 1, eu preguei 7 mensagens, e depois no capítulo 2 e 3, chegando a 11 mensagens nesses 3 primeiros capítulos de Romanos. Depois eu deixei o pastorado da igreja, aí eu não preguei mais em Romanos, não dei sequência nisto, mas eu quis trazer para os irmãos este primeiro sermão que preguei aqui para os irmãos ali de Joinville. Ok. Leiamos, irmãos, então eu quero ler em 2 versões bíblicas. Lerei na versão atualizada e depois lerei na NVI, a nova versão internacional. Apenas os 7 primeiros versículos de Romanos, capítulo 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora na versão NVI. Paulo, servo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, irmãos, este é um sermão introdutório do livro de Romanos e dos sermões que preguei, ou que pregaria a partir dele. Então, eu trago aqui, primeiramente, um histórico daquilo que algumas pessoas falaram a respeito de Romanos e também alguns comentários a respeito desta carta. E o primeiro comentário é de Matthew Henry, que diz assim: a doutrina sobre a qual escreve o apóstolo Paulo estabelece o cumprimento das promessas feitas por meio dos profetas. Fala do Filho de Deus, Jesus, o Salvador, o Messias prometido, que veio de Davi quanto à sua natureza humana, mas que foi declarado Filho de Deus pelo poder divino que o ressuscitou
dentre os mortos. Então, de que fala Romanos? A respeito de Jesus Cristo. Mas muita coisa mais está neste livro. A confissão cristã não consiste, meus irmãos, no conhecimento apenas conceitual a respeito de Deus, de Cristo, da fé e da palavra de Deus. Mas é muito mais do que um conceito ou um simples assentimento intelectual. E é por isso que há muita gente que ainda caminha, às vezes participando ativamente até de igrejas, mas que ainda não tiveram um conhecimento salvador, um conhecimento transformador de suas vidas, porque tem apenas conhecimento conceitual, como o diabo tem a respeito de Jesus. O diabo muitas vezes, os demônios muitas vezes disseram que Jesus era o Filho de Deus. Eles creem, diz a palavra de Deus, os demônios creem em Jesus, mas não serão salvos, porque a crença deles não é uma crença que os leve à transformação. A crença deles é apenas conceitual. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem que Jesus é o Filho de Deus. Eles sabem que Jesus é o Salvador do mundo. Mas não é o Salvador deles. Aos demônios não foi permitido por Deus aceitarem Jesus. Eles caíram quando ainda estavam nos céus, foram expulsos dos céus e não foi-lhes dado o arrependimento para a salvação. Mas ao homem sim, a nós sim, através da fé não apenas conceitual, mas da entrega da nossa vida ao Senhor Jesus, é que nós somos salvos. Então somente os chamados eficazmente por Jesus Cristo são os levados à obediência pela fé. E aqui, meus irmãos, neste texto, o apóstolo Paulo expõe, primeiro, o privilégio dos cristãos. Qual é o nosso privilégio? Nós somos amados de Deus. Paulo diz isso aqui nesse texto lido. Nós somos amados de Deus. E segundo, o dever nosso como cristãos. Primeiro, a palavra mostra que nós somos amados. E porque Deus nos amou, Ele nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para transformar a nossa vida. Mas ao mesmo tempo que somos salvos, nós somos levados à obediência. Então, Paulo vai dizer, nós precisamos ser santos. E Pedro vai dizer que assim como Deus é santo, que nós também precisamos ter uma vida de santidade. Então, é um privilégio, segundo Paulo, sermos cristãos. Nós somos amados de Deus. Segundo, temos um dever como cristãos. Nós precisamos ser santos. Porque se nós nos tornamos filhos de Deus, nós precisamos ser parecidos com o nosso Pai. Parecidos com aquele que nos chamou. Nós somos chamados a sermos santos. E o apóstolo Paulo, irmão, saúda os cristãos de Roma, desejando-lhes duas coisas: graça e paz. Inclusive, muitas vezes, nós saudamos pessoas dizendo graça e paz. É a saudação de Paulo aos cristãos, aos irmãos. Graça e paz. É uma graça que santifique as nossas almas e a paz que console os nossos corações. Há um escritor e pastor e conferencista chamado Franklin Ferreira. Ele colocou algumas frases a respeito do livro de Romanos que eu quero trazer para os irmãos aqui. Então, ele, tratando a respeito da Epístola aos Romanos, ele traz algumas informações preciosas que eu julguei importante trazer para os irmãos. Primeiro, ele diz que a Epístola aos Romanos
é a mais rica e abrangente declaração de Paulo sobre o Evangelho de Cristo Jesus. É também a chave para o entendimento das Escrituras. Então, você quer compreender a palavra de Deus? Leia Romanos. Mas não apressadamente. Estude Romanos e vai se abrindo, vai se descortinando diante dos seus olhos todas as doutrinas bíblicas. Irmãos, nós encontramos em Romanos todos os grandes temas da Bíblia, como pecado, lei, julgamento, o destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, a obra de Cristo e do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza da igreja, o lugar do judeu e do gentil ou não judeu nos propósitos de Deus, o significado da mensagem do Antigo Testamento, os deveres dos cristãos frente ao Estado e os princípios de retidão moral. Olha só quantas doutrinas podemos encontrar neste único livro. De todas as cartas de Paulo, queridos, a Epístola aos Romanos é inegavelmente a mais importante. Porque as outras, elas vêm a partir deste conhecimento que Paulo transmite aos romanos. Ou, naquelas cartas, Paulo toma para cá, mas ele faz um tratado teológico com esta carta. De todas, esta é a mais importante. Do ponto de vista doutrinal, é uma das mais ricas e a mais notavelmente estruturada. Especialmente em dois períodos da história, no século V e no século XVI, esta carta foi extremamente importante. E o que aconteceu no século V e no século XVI? No século V, meus irmãos, Pelágio, ele criou algumas doutrinas totalmente falsas e antibíblicas e foi preciso utilizar o livro de Romanos para combater de maneira veemente e cabal esta doutrina pelagiana. O que diz o pelagianismo? O pelagianismo é uma doutrina teológica que defende que a natureza humana, a nossa natureza humana, não foi corrompida pelo pecado original. Não que não. As nossas vidas não foram corrompidas lá pelo pecado de Adão. E que o homem possui livre-arbítrio para alcançar a salvação por seus próprios esforços, com a graça divina apenas como um auxílio externo. É totalmente fora daquilo que Paulo prega e ensina aqui em Romanos e o que nós entendemos também. Essa visão se opõe à doutrina cristã tradicional que enfatiza a depravação total da natureza humana e a necessidade absoluta da graça de Deus para a salvação. Então, quando este homem veio com essas doutrinas heréticas, principalmente Romanos foi utilizado para combatê-las de maneira firme. E depois, no século XVI, quando a igreja romana estava pregando que a salvação se dava através das obras. E embora que outros textos, principalmente de Paulo, fala, principalmente Efésios, que é pela fé, não é pelas obras que nós alcançamos a nossa salvação, mas principalmente em Romanos, os reformadores utilizaram e tomaram ensinamentos para combater esta doutrina herética de que a salvação se dá através daquilo que fazemos e não somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Irmãos, o estudo de Romanos é vital para a saúde e entendimento espiritual nosso como cristãos. Por isso é preciso conhecermos a palavra de Deus, conhecermos este livro.
Qual é a origem da igreja de Roma? Você sabe? A igreja de Roma nasceu no Pentecostes. Vários irmãos que foram para Jerusalém naquele dia do Pentecostes, 40 dias depois da morte de Jesus, eles foram impactados pelo sermão, pela mensagem de Pedro, e ali tinha gente de 16 nações diferentes. E essas pessoas que estavam ali de Roma, eles voltaram para sua terra e eles começaram a igreja ali em Roma. E Paulo, então, agora escreve para estes irmãos de Roma que ele ainda nem conhecia. Quando foi escrita? Lá pelos anos 55 a 57 da nossa era. Ou seja, Jesus morreu no ano 33, embora tenha aí 4 anos para trás ou para frente no calendário, mas pouco tempo depois, pouco mais de 20 anos, ou em torno de 20 anos, Paulo já estava escrevendo para uma igreja já firme lá em Roma. Agora, quais são os principais temas desta carta? Primeiro, a justiça de Deus. Este é o tema da epístola, a justiça ou a justificação de Deus mediante a fé. A justificação pela fé em Jesus Cristo, ou seja, a salvação oferecida gratuitamente por Deus a todos os que creem, independentemente de sua origem ou de suas obras. Os judeus, eles tinham a salvação somente para si. Então, salvação só para judeus. Mas Paulo, ele abre este leque e diz que não. Ele diz, inclusive, que Jesus Cristo chamou para os gentios, para levar o evangelho às nações da terra. E ele aqui estabelece que a justificação pela fé em Cristo Jesus é para todas as pessoas de todos os lugares, sendo judeus ou não judeus. Ela também é única e exclusivamente pela graça e pela misericórdia de Deus. Também fala sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus está muito forte como ensinamento nesta carta. A soberania de Deus é outra doutrina muito presente nesta carta. A graça de Deus é abundantemente colocada aqui, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 5, de maneira a nos mostrar que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, ou seja, o Evangelho ou as boas novas que traz salvação através da graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. E também fala muito da lei de Deus. Paulo estabelece o lugar da lei como importante na vida do povo de Deus, mas não que a lei vá nos salvar, mas a lei nos leva a Cristo. Até Paulo vai chamar que a lei é como se fosse um aio, como se fosse uma babá que leva ou nos lva à pessoa de Cristo. E desta maneira, João Calvino vai dizer o seguinte: o homem encontra justificação única e exclusivamente na misericórdia de Deus em Cristo, ao ser oferecida no Evangelho e recebida pela fé. Como podemos dividir o livro de Romanos? Ele pode ser dividido da seguinte maneira: condenação. Capítulo 1 e capítulo 3 até o verso 20 fala sobre a condenação daqueles que não creem em Jesus. Capítulo 3, verso 21 até o 5:21 vai falar sobre a justificação pela fé. Depois, capítulos 6, 7 e 8 vai falar sobre a santificação das nossas vidas. Capítulos 9, 10 e 11 vão nos falar sobre a predestinação. Paulo vai falar isso também aos Efésios, mas aqui ele trata
bastante e largamente sobre este assunto nos capítulos 9, 10 e 11. E depois, capítulos 12 a 16, são exortações para que a gente possa viver a nossa vida segundo a vontade de Deus. Mas agora, irmãos, eu gostaria de colocar alguns pensamentos que alguns grandes homens de Deus falaram a respeito de Romanos. Por exemplo, Agostinho de Hipona, chamado também de Santo Agostinho, ele disse o seguinte: isso aconteceu lá no ano 386. Ele se converteu aos 32 anos. Ele disse assim: não li mais nada e não precisei de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença de Romanos 13, 14, ou seja, Romanos 13, 14, uma clara luz inundou o meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram. Ele escreve isso no seu livro Confissões, no 8º livro, no 8º capítulo, a página 29. Irmãos, Agostinho, ele viveu uma vida devassa até o momento da sua conversão. A sua mãe, Susana, orava incansavelmente pela conversão do seu filho. E ele, lendo Romanos, ele foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Martinho Lutero disse o seguinte, isso foi em 1515, ansiava muito por compreender a epístola de Paulo aos Romanos, e nada me impedia o caminho, senão a expressão, a justiça de Deus, porque a entendia se referindo àquela justiça pela qual Deus é justo e age com justiça quando pune os injustos. Noite e dia refleti até que captei a verdade de que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, mediante a graça e a pura misericórdia, ele nos justifica pela fé. Diz ainda, daí em diante, senti-me renascer e atravessar os portais abertos do paraíso. Toda a Escritura ganhou novo significado, e ao passo que antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora se tornava indizivelmente bela e me enchia de maior amor. Esta passagem veio a ser para mim uma porta para o céu. E ele disse em outra ocasião, esta epístola é o mais importante documento do Novo Testamento. O Evangelho na sua expressão mais pura. Aos olhos de numerosos historiadores, o comentário à Epístola aos Romanos por Lutero, em 1516, foi o verdadeiro ponto de partida para a reforma protestante do século XVI. Philip Melanchthon, que foi colega de Lutero também, ele disse o seguinte, isso ele disse em 1521, que é de fato uma explicação da Epístola aos Romanos, o texto que ele escreveu. Em seu entendimento, esta carta fornecia o sumário da doutrina cristã. Outro reformador, William Tyndale, em 1934, disse o seguinte, visto que esta epístola é a principal e a mais excelente parte do Novo Testamento, e o mais puro evangelho, quer dizer boas novas, e aquilo que chamamos evangelho como também luz e caminho, que penetra o conjunto da Escritura. Creio que convém que todo cristão não somente a conheça de cor, mas também se exercite nela sempre e sem cessar, como se fosse o pão cotidiano da alma. Quanto mais profundamente é pesquisada, diz ele, mais coisas preciosas se encontram nela,
tão grande é o tesouro de bens espirituais que nela jaz oculto. João Calvino, em 1539, ele disse o seguinte a respeito de Romanos: se conseguirmos atingir uma genuína compreensão desta epístola, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros das Escrituras. Foi explicando a Epístola aos Romanos, seu primeiro comentário bíblico, que Calvino preparou a segunda edição das Institutas que nós conhecemos, que é base para a formação da nossa igreja. John Wesley já era um missionário, já ia da Inglaterra aos Estados Unidos para pregar o evangelho, mas ainda não era convertido. Pasmem, um missionário não convertido. E John Wesley disse o seguinte, que em 24 de maio de 1738, após ouvir a leitura do prefácio de Lutero da Epístola aos Romanos, olha o que ele diz: senti meu coração aquecer-se estranhamente, senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para minha salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele tinha levado embora os meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Irmãos, antes desse encontro com Jesus, quando John Wesley vinha dos Estados Unidos de navio, o navio estava um vendaval muito grande, uma tempestade muito grande, o navio estava a ponto de se afundar, e ele, com medo terrível de morrer, pois não tinha certeza da sua salvação, ele olhava os irmãos morávios que estavam num canto, orando e cantando ao Senhor numa paz e uma tranquilidade, e ele diz que começou a falar com Deus: Deus, o que eles têm que eu não tenho? Como eles podem estar tão tranquilos, e sendo que a morte está tão próxima, e eu no desespero que eu estou? E aí ele foi então para a Inglaterra, lá numa igrejinha pequena, ele ouviu a leitura deste prefácio de Lutero, de Romanos, e ele se converteu ao Senhor Jesus. John Stott faleceu recentemente, durante muitos anos, reitor da Igreja Anglicana de Todas as Almas, em Londres. Ele disse em 1994, ela, ou seja, Romanos, a carta aos Romanos, é a mais completa, a mais pura e a mais grandiosa declaração do Evangelho encontrada no Novo Testamento. Bruce, um comentarista, também disse o seguinte: não é possível predizer o que pode acontecer quando as pessoas começam a estudar a Epístola aos Romanos. Eu repito, irmãos, não é possível predizer o que pode acontecer quando as pessoas começam a estudar a Epístola aos Romanos. O que aconteceu com Agostinho, com Lutero, com Wesley, com Barth, acionou grandes movimentos espirituais que deixaram sua marca na história do mundo. Mas coisas parecidas com essa aconteceram muito mais vezes com pessoas bem comuns, quando as palavras desta epístola penetravam nelas com poder. Assim, aqueles que a lerem até este ponto estejam preparados para as consequências de prosseguirem na leitura. O leitor está avisado, diz ele. O que quer dizer isto? O que Bruce está dizendo? Que é tão profundo, tão eficaz a mensagem de Deus através de Paulo aos Romanos, que a sua vida e a minha, ela pode ser grandemente transformada pelo agir de Deus através dessas palavras. Irmãos, voltando agora ao texto mais propriamente dito, vamos verificar agora uma demonstração das credenciais de Paulo. Versos 1, 2 e 5, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo,
separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Verso 5. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Irmãos, Paulo aqui refere-se a si mesmo como escravo. A palavra aqui utilizada é mesmo isso, diante do Senhor, e aqui Senhor, com todas as letras maiúsculas, demonstrando que é diante de Yahvé, diante do Deus Todo-Poderoso, Paulo se diz, eu sou escravo de Deus. Não meramente um servo, mas um escravo que deve plena obediência a Deus. Paulo, então, irmão, se considera a si mesmo como escravo do Senhor Jesus Cristo. Sim, Paulo aqui estabelece que Cristo e o Deus Todo-Poderoso é o mesmo Deus. Paulo aqui ele não faz diferenciação entre Jesus Cristo, homem, e Jesus Cristo, Deus, e o Deus Todo-Poderoso. Para ele, o Deus Pai e o Deus Filho são um só. Não há diferenciação de poder entre eles. E Paulo está dizendo aqui, eu sou escravo de Deus. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu estou aqui para obedecer integralmente a sua voz de comando. E eu pergunto, meu irmão e minha irmã, você sente-se realmente diante de Deus como sendo Ele o seu Senhor absoluto? E que você de fato precisa obedecer às ordens de Deus totalmente? E não somente aquilo que você quer que Deus faça na sua vida, mas que você faça aquilo que Deus quer e unicamente o que Ele quer para a sua vida? Paulo, irmãos, tem a segurança de já não pertencer-se a si mesmo. E ele vai dizer isto, olha, eu não sei o que escolher, se é morrer ou viver, porque se eu vivo com Cristo, se morro é com Cristo que eu vou viver. Em outros textos vai mostrar esta vida consagrada inteiramente ao Senhor e subordinada inteiramente ao Senhor Jesus, a partir daquele momento em que ele se converte a caminho de Damasco. Quando Paulo perseguiu os discípulos de Jesus Cristo, ele achava que estava fazendo um benefício enorme a Deus. Ele achava que estava servindo de todo o coração a Deus, destruindo os seguidores de Jesus, porque ele entendia que Jesus era um falsário, alguém que estava tentando derrubar ou acabar com a religião judaica, e ele queria destruir esses hereges. E agora, quando ele se encontra com Cristo, ali a caminho de Damasco, o Cristo vem ao seu encontro e ele pergunta a Jesus, quem és tu, Senhor? E Jesus lhe responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. E depois, então, cego durante 3 dias, ele vai para a casa de uma pessoa ali em Damasco e ele passa esses 3 dias cego na presença de Jesus e em visões Jesus se mostra a ele. E ele então se entrega totalmente ao senhorio do Senhor Jesus a partir dali. Irmãos, o termo escravo tem outro aspecto aqui também para Paulo. Paulo, quando se diz escravo de Jesus, ele está dizendo que é um servo pronto a fazer o que Cristo quer. Mas há outra forma de ver também que todos os grandes homens de Deus se disseram escravos, se disseram servos de Deus. Moisés foi um servo, um escravo do Senhor. Josué foi também o escravo de Deus. Amós se apresenta, Jeremias também, e agora Paulo se diz, assim como estes profetas, assim como estes homens do passado se disseram escravos quando fazia a vontade de Deus e demonstrava o poder de Deus às pessoas, Paulo também está se dizendo profeta de Deus, chamado exclusivamente para a obediência a Deus.
Paulo, irmão, se refere aqui também como chamado para ser apóstolo. Paulo não se autodenomina apóstolo. Ele é chamado pelo Senhor. E às vezes, irmãos, eu fico até pensando, quando os discípulos, eles colocaram Matias como o 12º apóstolo, quando Judas, ele se matou, às vezes eu paro e penso assim, poxa, por que não esperaram? Porque o 12º deveria ser Paulo. Na verdade, Paulo, ele é chamado, ele se encontra com Cristo, ele não viveu no tempo de Cristo, mas Cristo apareceu em visões para ele muitas vezes, e ele aqui se coloca como este chamado de Deus para ser apóstolo. Ele se diz nomeado pelo próprio Cristo para assim o fazer, ou seja, para levar o evangelho de Cristo às nações, neste ministério de apostolado. No Antigo Testamento, os grandes homens foram os que ouviram o chamado de Deus e responderam a ele com um sim. Abraão disse sim, Moisés disse sim, Jeremias se disse chamado desde o ventre da sua mãe, ele disse sim. Isaías também se vê chamado ainda na meninice para ser profeta. E Paulo agora está se colocando como alguém chamado, vocacionado e determinado por Deus para viver este ministério agora. Paulo se refere a si mesmo como separado por Deus para o evangelho. Paulo não se sente agora em condições de fazer qualquer outra coisa senão fazer a vontade de Deus. Ele não se sente pronto a fazer qualquer coisa que não seja a proclamação do evangelho de Deus onde quer que esteja. É certo que ele passou um período em que ele estava distante, se preparando talvez, e aí Deus o chama através de Barnabé e começa então o seu ministério em Antioquia, e depois de Antioquia o Espírito Santo o separa para que vá ao mundo proclamar a palavra de Deus. Então Paulo foi separado por Deus para levar as boas novas de salvação, para pregar o evangelho de Cristo às nações. Então ele foi separado por Deus, separado pelo Espírito Santo de Deus, conforme Atos 13, versículo 2. E no ato, queridos, de ser separado, Paulo estava seguro de ter recebido duas coisas, conforme o versículo 5. Versículo 5 diz que ele recebeu graça. Ele recebeu graça da parte de Deus. E ele recebeu uma grande tarefa. Queridos, a partir do momento em que nós recebemos Cristo Jesus como o Senhor da nossa vida, nós não fomos chamados para ficar de braços cruzados. Nós não fomos chamados para meramente cultuarmos a Deus, para meramente sentarmos em cadeiras ou bancos para ouvirmos mensagens 1 ano, 2, 10, 20, 30, 50 anos e morrermos. Nós fomos chamados e recebemos tarefas de Deus para fazer a sua obra, para fazê-lo conhecido das pessoas. Assim como Paulo, a partir do momento em que se converte a Cristo, ele recebe missões de Deus para levar o evangelho. Nós também, caros irmãos, somos chamados. Muitas vezes não sabemos para quê, mas cabe a nós, se nos sentimos chamados, se nos sentimos salvos, com certeza, pelo menos um dom de Deus você recebeu. Talvez você não saiba qual dom Deus te deu, ou quais dons Deus te deu, porque Deus às vezes dá muitos dons para a mesma pessoa, mas saiba que você tem pelo menos um, e você precisa descobrir que dom é este, que Deus te deu, para colocá-lo em prática na sua vida. Mas eu quero, irmãos, trazer aqui um segundo ponto. Paulo mostra também uma síntese do seu ministério nesse texto. Versos 3 e 4, diz assim: acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder,
pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, o que vemos aqui? Qual é o ministério de Paulo? O que é o evangelho que Paulo tem para pregar? Versos 3 e 4 são muito claros, queridos, em mostrar que o evangelho está centrado na pessoa de Cristo. Cristo é o evangelho, Cristo é a mensagem evangélica, Cristo é as boas novas para a salvação da humanidade. É este o evangelho que Paulo recebeu do próprio Cristo para pregar. Pregar Cristo, mostrar Cristo, levar Cristo às pessoas, levar as pessoas a Cristo. É a mesma mensagem que nós recebemos de Deus para transmitir. O evangelho que é boa nova de salvação para todos aqueles que creem, para todos aqueles que creem em Jesus. Então nós também, não ficou para os apóstolos, não ficou para os profetas do passado. Esta mesma mensagem, esse mesmo chamado de Deus é para você e para mim, é para nós hoje, no século 21. Jesus, meus queridos, é a razão de todas as coisas. João vai dizer lá no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É uma linguagem poética, mas o que quer dizer que não existiria nada se não fosse Cristo. O Pai criou todas as coisas como um presente para o Filho. Nós fomos dados pelo Pai a Jesus. E a nossa salvação é para a honra e glória de Jesus. Então Deus, o Pai, nos dá ao Filho. E o Filho nos entrega ao Pai. E como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, então nós somos salvos por Deus através de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, para pertencermos totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo, ele não hesitava em atribuir a Cristo aquela posição de Senhor do Antigo Testamento. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Paulo identifica a pessoa que em si mesma é o Evangelho. Jesus Cristo é nosso Senhor, Ele é o Evangelho, Ele é a mensagem a ser transmitida. Um Evangelho da encarnação de Jesus. O texto fala disso, o texto que acabamos de ler. Jesus foi encarnado. Ele se tornou homem, ele nasceu do ventre de Maria, ele cresceu como um homem e ele morreu como homem, mas ele era totalmente homem, mas ele era também totalmente Deus. As naturezas divina e humana de Jesus não se misturavam, mas estavam unidas e jamais deixará de estarem unidas. Mas Paulo aqui está dizendo que o evangelho que traz salvação para você e para mim é o evangelho da encarnação de Jesus. Mas também Paulo diz, irmãos, que o evangelho é o evangelho da ressurreição de Jesus. Podemos dizer que é o evangelho da encarnação, é o evangelho da crucificação, é o evangelho da ressurreição. Porque Jesus nasce como homem, Jesus morre como homem na cruz, ele dá a sua vida, entrega todo o seu sangue, mas ele ao terceiro dia ressuscita dentre os mortos para a nossa salvação. Nós podemos ver esta mensagem profundamente trazida por Paulo aqui para a nossa edificação. Irmãos, conforme João Calvino, duas coisas devem ser encontradas em Cristo, a fim de podermos achar nele a salvação, que é a divindade e a humanidade. Não dá para separar o Jesus divino do Jesus humano. As duas naturezas estão intrinsecamente ligadas uma à outra. Não dá para separar a humanidade da divindade de Jesus. Por isso o apóstolo as menciona expressamente no sumário que oferecer acerca do Evangelho, que Cristo se manifestara na carne
e que na carne ele declarou ser o Filho de Deus. Jesus não disse ser o Filho de Deus só depois da ressurreição. Jesus, ele se declarou Filho de Deus ainda como homem aqui na terra. Mas, irmãos, o Evangelho de Cristo é o Evangelho aos gentios. Paulo deixa claro isso, que o seu Evangelho, o Evangelho que ele proclama, é o Evangelho centrado em Jesus, mas é um Evangelho que que passa por cima das barreiras ideológicas, as barreiras sectárias dos judeus. Não é somente para os judeus, não é somente para os brancos, ou para os negros, ou para os romanos, ou para os asiáticos, ou os chineses. Não é para um grupo de pessoas isoladas, separadas. Foi duro para Paulo mostrar isso, porque os judeus, embora nós cantamos aqui o Salmo 96, e neste Salmo 96 está muito claro que a salvação é para o mundo, para as nações, mas os judeus foram fechando o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus somente para eles e para eles, e excluíram totalmente qualquer pessoa que não fosse judia, que não fosse israelita. Para os não israelitas, qualquer pessoa que não fosse israelita eram consideradas cães, cachorros, pessoas sem qualquer condições de receber a palavra de Deus, a lei de Deus, para serem totalmente expurgados, separados. E Paulo vai dizer aqui com todas as letras que o Evangelho de Cristo não é um evangelho para judeus somente. Irmãos, isso nós vamos ver em Romanos muito, Paulo dizer muito isso. Não é só para vocês, não é só para os judeus, é para os gentios também, é para o não judeu também. Ele vai falar do rito de iniciação, né, para se tornar judeu, a circuncisão. Ele vai dizer, olha, a circuncisão física ou não física pela fé é a mesma coisa. E ele vai lutar, mostrar isto, que não é apenas o ato físico da circuncisão que vai levar a pessoa a Deus, mas é o ato da fé em Cristo Jesus que vai se dar isto. Verso 5 diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Verso 6, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Ou seja, vocês que não são judeus, também são chamados por Cristo Jesus. Cristo é a pessoa por meio de quem a graça e o apostolado recebidos por Paulo haviam sido mediados e entregue aos romanos. O propósito para o qual Paulo receber a graça e o apostolado é afirmado ser para a obediência por fé entre todos os gentios. Irmãos, e após o encontro com Cristo a caminho de Damasco, Paulo ficando cego, após aquele período, recebe então o chamado de Deus. Olha só o que Jesus disse para ele, está lá em Atos 9:15. Vai, porque este é para mim, no caso ele está falando com Ananias que vai curar Paulo. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E os crentes de Roma estavam entre aqueles que precisavam do Evangelho. E Paulo agora escreve àqueles irmãos, se preparando para ir ao encontro deles quando pudesse, para mostrar-lhes que a salvação era para todos e que eles eram não merecedores, mas o Evangelho era também para eles. E eles estavam ali prontos agora para receberem estes ensinamentos, para que pudessem compreender a grandiosidade do poder de Deus, mas estabelecendo-se na vida das pessoas de uma maneira
simples. Não é pelo grande conhecimento intelectual, mas é pelo simples entregar da vida ao Senhor. Eu quero, irmãos, concluir esta mensagem com o verso 7, que diz assim: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. No verso 5, meus queridos, conforme notamos, o apóstolo tinha em mente a promoção da fé no Evangelho entre os gentios. As pessoas endereçadas foram atribuídas, conforme agora o versículo 7, as expressões amados de Deus e chamados para serdes santos. Amados de Deus indica a ternura e a intimidade do amor de Deus Pai e a aceitação daquelas pessoas, a intimidade das afeições divinas. E embora a ideia de haverem sido separados para Deus seja a que está em evidência aqui no vocábulo santos, é impossível divorciar desse termo a santidade do caráter. Irmãos, somos salvos. E se fomos salvos, a nossa vida precisa sofrer uma transformação de caráter. O nosso caráter precisa ser transformado. Nós temos visto, inclusive hoje mesmo, ontem, estava vendo, assim, com muita vergonha, de atos de pastores, pessoas que dizem pastores, agindo de maneira tão terrível aí fora. De tal maneira que o nome, você dizer que é um pastor hoje, não está dizendo muita coisa. Pastores estupradores, pastores que maltratam de crianças, pastores que fazem coisas terríveis. Pessoas que se autodenominam pastores, ou mesmo pessoas que são colocadas na liderança de igrejas, estão agindo no seu próprio nome, como se fosse no nome de Deus, e sujando o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que é necessário que haja escândalos, mas ai daqueles pelos quais o escândalo vem. Irmãos, é triste ver pessoas que estão em igrejas, pessoas que estão em lideranças de igrejas, pessoas com cargos tão altos nas igrejas, que estão sujando o Evangelho, que estão tornando o Evangelho de Cristo algo totalmente sem valor. Que a sua vida, que a minha vida, que as nossas vidas, de fato, sejam vidas santificadas. Irmãos, que não nos deixemos viver somente da aparência, mas que busquemos a unção do Espírito de Deus para vivermos segundo o agir do Espírito Santo a cada dia, mortificando a nossa carne, para que o Evangelho de Cristo possa produzir a luz que Ele tem, que Ele é, a luz de Cristo, nas vidas das pessoas, através do nosso viver. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos agora ouvir uma música pela equipe de louvor.